Quando eu era pequena, morávamos perto da casa da minha avó, então minha mãe e eu íamos com frequência visitá-la. O caminho era fácil e, para encurtar, sempre pegávamos um atalho por um beco que era bem escuro, sem luzes nem nada. De dia era tranquilo, mas à noite dava um pouco de medo, embora nunca tivesse acontecido nada. Certa noite voltávamos da casa da minha avó e eu ia de mãos dadas com minha mãe quando nos aproximamos do beco. De repente minha mãe ficou estranha, tensa, e me puxou forte pela mão. Doía bastante e ela disse: "Vem, vamos por aqui", levando-me pela rua mais longa em vez do atalho. Eu, toda inocente, perguntei: "Por que não pelo beco, mãe? É mais rápido." Ela, com uma voz baixa e entre os dentes, respondeu: "Não pergunte nada, nem olhe para trás, apenas continue andando rápido." Óbvio que, como criança curiosa e teimosa, a primeira coisa que fiz foi olhar para trás e naquele beco se espreitava um cachorro enorme, mas de pé sobre as duas patas traseiras. Era feio, grande, tinha os olhos arregalados, o corpo esticado de uma forma nada normal e um sorriso bizonho. Assim que o vi, o cachorro saiu do beco e começou a nos seguir. Não corria, mas se movia rápido com aquelas patas longas, aproximando-se pouco a pouco. Eu me assustei, mas continuei andando porque minha mãe me puxava ainda mais forte. Ela percebeu que eu tinha visto porque comecei a chorar e ela dizia: "Não olha, filha, não olha." Por sorte, viramos a esquina e chegamos em casa rapidíssimo. Entramos, trancamos a porta com cadeado e ficamos ali tremendo. Minha mãe ligou para minha avó contando tudo assustada, e quando desligou perguntei se ela também tinha visto aquele cachorro tão feio. Ela, ainda assustada, me olhou e disse: "Não era só um, filha, eram uns 5 iguais, reunidos no beco, como se estivessem conversando. Eu só tinha visto um, mas ela tinha visto o grupo todo." Meu corpo inteiro se arrepiou. Nos abraçamos e não dormimos bem aquela noite. Nem preciso dizer que nunca mais pegamos aquele atalho. Minha mãe até mudou a rota para a casa da minha avó, mesmo demorando mais. E a partir de então fiquei obcecada com histórias de terror, porque quando você vive esse tipo de coisa na própria pele, sabe que elas realmente existem. Isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com meu pai nos anos 70. Ele me contou essa história uma noite, enquanto estávamos acampando. Vou tentar contar para vocês da mesma forma que ele me contou. Certa noite eu estava voltando para casa depois de uma noite de bebedeira com meus colegas de trabalho. Eu estava muito cansado, então decidi usar um atalho para casa na época. Passei por um parque que ficava na encosta da montanha. Eu estava andando e, atrás de mim, ouvi um tilintar estranho, como um martelo sendo batido contra uma pedra ou algo assim. Eu me virei para ver o que exatamente estava fazendo aquele barulho misterioso, pois parecia estar me seguindo. Fiquei muito surpreso ao me virar e encontrar uma mulher rastejando atrás de mim, segurando uma faca nas mãos. A mulher tinha longos cabelos escuros e batia os dentes, como naqueles filmes de pessoas possuídas. Ao ver isso na escuridão, corri em direção à primeira fonte de luz que coloquei meus olhos. Acontece que era um banheiro público. Tudo o que consegui pensar comigo mesmo foi: o que diabos está acontecendo? Rezei para que outra pessoa estivesse passando pelo parque, ou talvez até mesmo para que houvesse um sem-teto vagando por ali. Eu nunca estive tão desesperado por ajuda em minha vida. A mulher estava se aproximando de mim, pois eu podia ouvir seus dentes batendo e sua respiração rouca enquanto ela me perseguia. Fiquei apavorado de verdade, pois não queria fazer nada contra ela e não tinha nenhuma arma comigo. Eu podia ouvir os sons dela balançando a faca no ar atrás de mim. Rezava para que ninguém estivesse usando aquele banheiro ou estivesse quebrado.
Felizmente ele estava desbloqueado. Corri para a cabine mais à direita e tentei o meu melhor para me esconder lá dentro. Havia uma pequena janela fosca que deixava entrar alguma luz. Eu não conseguia mais ver ou ouvir a mulher, então tentei ficar o mais imóvel possível. Eu estava tremendo de medo, suando profundamente de tanto correr para salvar minha vida. Eu senti como se fosse vomitar a qualquer momento de nervosismo. Fiquei o mais imóvel que pude por cerca de 1 hora. Eu comecei a me acalmar neste momento. Olhei para o meu relógio e eram 2h50 da manhã. Eu estava tão cansado que simplesmente não conseguia mais acompanhar. Eu me senti tão mal que fechei os olhos por alguns momentos com a intenção de descansar um pouco. Antes que eu percebesse, eu tinha adormecido. Acordei lá de manhã ao ver a luz do sol. Não foi aqui que a história do meu pai terminou. Cerca de 2 dias depois, meu pai estava lendo o jornal local quando ele se deparou com uma história. Uma mulher havia sido presa no mesmo parque por onde ele pegou o atalho. Um policial que trabalhava na patrulha noturna a encontrou e a prendeu por volta das 3 da manhã. Ele a prendeu porque a encontrou olhando pela janela dos banheiros públicos, olhando para meu pai. Sem dúvida, se aquele oficial não estivesse patrulhando o parque naquela noite, ele poderia não estar vivo para compartilhar essa história hoje. É aí que a história termina. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Jeremias e cresci numa área que se pode chamar de rural ao pé da letra. Porém, com os anos mudou muito. Quando eu era criança, havia apenas uma pequena escola e um posto de saúde onde mal atendiam o básico, mas com o tempo foram chegando pessoas de lugares vizinhos e tudo foi crescendo. Quando meus filhos já estavam grandes, decidiram abrir uma escola preparatória e me lembro de que estavam levantando as paredes do que seria um hospital. Para nós isso era um orgulho, porque sabíamos que já não teríamos que sair para outro lugar para receber atendimento. A vida parecia simples, mas nunca pensei que em meio a esse crescimento nos tocaria viver algo tão sombrio. Nosso filho Pablo sempre foi um jovem alegre, com aquela fama de conquistador que o acompanhava por todos os lados. E a verdade é que não era mentira. Desde de jovem ele tinha essa facilidade para seduzir e várias o procuravam. Nós o aconselhávamos, mas sabíamos que isso fazia parte do seu caráter. Inclusive chegou a engravidar uma mulher e tiveram um filho. Não viviam juntos porque não se entendiam, mas o pequeno passava tempo tanto conosco quanto com a família dela. Para nós era uma grande responsabilidade, mas fazíamos com carinho, porque no fim ele não tinha culpa de nada. Tudo parecia seguir esse ritmo normal até que Pablo começou a sair com uma moça diferente. Nos falaram que seu nome era Frida. Ela era filha de um fazendeiro da Serra e tinha quase 5 anos a menos que ele. Diferente das outras moças, não era conhecida por ali, porque quase sempre estava na fazenda da família. Havia rumores ruins sobre ela, e por isso nos surpreendia que não tivesse sido vista mais vezes na praça ou na quadra. No começo não sabíamos se era verdade que eles estavam juntos, porque Pablo não falava muito sobre o assunto. Minha esposa perguntava, mas ele só sorria ou mudava de conversa. Nós apenas repetíamos que ele não devia brincar com os sentimentos de nenhuma mulher e que não podia trazer outro filho ao mundo sem pensar nas consequências. Era um conselho que dávamos, porque já sabíamos como ele era e não queríamos que a vida se complicasse ainda mais. Ele nos ouvia, mas fazia sua vontade. Levantava cedo, colocava seu chapéu de palha e subia na moto com a desculpa de que ia trabalhar na horta ou ver os amigos no boche. A gente percebe quando um filho não está dizendo toda a verdade, mas preferíamos não pressioná-lo para que não se afastasse. A vida em um povoado é assim, tudo se sabe,
Mas cada família decide até onde se mete. Com o passar dos dias, os rumores cresceram. Alguns diziam que já os tinham visto juntos na estrada rumo às terras da família dela. Outros mencionavam que se encontravam perto do rio ao entardecer. Não sabíamos o que pensar, porque era evidente que havia algo, mas não queríamos tirar conclusões sem ouvir da boca dele. No meio de tudo isso, lembro que eu me sentia ansioso. Não era a primeira vez que Pablo tinha um relacionamento, mas com Frida havia algo diferente. Era mais uma sensação que ficou em mim. Poucas semanas depois, minha esposa me disse que aquela moça também se envolvia com outro homem. Era quase 10 anos mais velho que nosso filho, e seu nome era Jorge. Essa notícia me surpreendeu porque eu o conhecia de vista. Sua família era bastante conhecida na região, porque vendia gado para vários açougues. Eles tinham vários terrenos de plantação e ainda uma lanchonete no povoado. Era gente de dinheiro, e a maioria sabia quem eram. Não pude ficar calado e numa tarde falei com o nosso filho. Comentei o que as pessoas diziam, para que pelo menos ficasse atento. Não queria que fosse pego desprevenido em algum problema. Ele me ouviu com calma e apenas respondeu que aquele homem não tinha nada que ele não pudesse ter. Dizia que também podia fazer dinheiro, que tinha juventude, e que Frida não era casada nem estava grávida de Jorge. Assim, não havia impedimento algum para continuar cortejando-a. Ele disse isso com uma segurança que me deixou pensativo, porque para ele não havia obstáculo suficiente que o fizesse se afastar dela. Eu insisti porque conhecia a família daquele homem e sabia que eram pessoas complicadas. Gostavam de demonstrar poder e não era raro que tivessem brigas até entre eles mesmos. Avisei que era melhor não se meter em problemas com esse tipo de gente, porque poderia sair perdendo. Também lembrei que ali havia partidos melhores. Pedi que não se fixasse em alguém que poderia trazer mais problemas que alegrias. Nosso filho não levou muito a sério. Eu sabia que por dentro já estava decidido a não se afastar de Frida. Era evidente na forma como falava dela e no tempo que passava fora de casa. Não havia conselho que o fizesse mudar de rumo. E foi nesse ponto que compreendi que aquilo não seria fácil de deter, porque Pablo tinha os olhos fixos nela e nada o tiraria desse caminho. Numa tarde, depois de vários dias daquele rumor que corria, Jorge apareceu em nossa casa. Chegou sem avisar e perguntou diretamente pelo meu filho. Disse que tinha urgência em falar com ele porque havia um assunto de gado pendente. Mas desde o primeiro momento eu soube que aquilo não era verdade. Conhecia nosso filho, e ele jamais havia mencionado algo relacionado a Jorge ou a seus animais. A urgência em suas palavras parecia mais um pretexto do que outra coisa. Minha esposa e eu nos olhamos, porque era evidente o que ele realmente buscava. O mais provável era que quisesse falar sobre Frida, e isso nos preocupou. Sabíamos que esse assunto não traria nada de bom. Jorge, nessa data, já era um homem mais velho, de caráter forte, acostumado a ter o que queria. Não gostamos da forma como se colocou na entrada, com um ar de superioridade. Nosso filho não estava em casa, e o homem foi embora dizendo que voltaria depois. Esse momento nos deixou com um pressentimento estranho, porque já não se tratava apenas de rumores. Era real que Jorge estava ciente e não gostava da proximidade com Frida. Quando Pablo chegou à noite, contei-lhe o ocorrido. Disse na lata para deixar aquela mulher, porque só iria conseguir problemas. Lembrei que a família daquele sujeito era gente conflituosa e que não valia a pena se colocar no caminho deles. Ele se deitou na rede do alpendre e, enquanto eu falava, apenas olhava para o quintal, como se minhas palavras fossem pouca bosta. Mal prestava atenção. Nesse silêncio, entendi que não iria mudar aquela cabeça oca dele. Era como se aquela mulher o tivesse aprisionado em uma ilusão da qual não queria sair, mesmo que isso significasse enfrentar alguém com mais poder.
Em uma ocasião, também soube que aquela moça estava com Jorge. Tinham sido vistos em sua caminhonete, e esse comentário voltou a correr de boca em boca. Quando ouvi aquilo, não quis ficar calado e pedi novamente que deixasse aquela mulher, porque só iria se meter em problemas maiores. Dessa vez percebi que ele ficou irritado, com o olhar duro, como se pensasse que só queríamos atrapalhar sua vida. Mesmo assim, não respondeu muito, mas dava para notar que não faria caso. Poucos dias depois chegou-nos outro comentário. Diziam que tinham visto nosso filho conversando com Frida na quadra de boche. Estavam sobre sua moto, como se nada do que diziam importasse. Essa notícia deixou minha esposa e eu confusos, porque não entendíamos como era possível que ao mesmo tempo a moça fosse vista com Jorge e com nosso filho. Era como se ela não quisesse largar nenhum dos dois. Minha esposa começou a dizer que aquela mulher parecia estar jogando com os dois ou se aproveitando da juventude de Pablo e da posição de Jorge. Eu não sabia o que pensar, mas era evidente que nada de bom sairia disso, porque apesar de tudo, ele continuava a procurá-la e a se encontrar com ela, como se estivesse preso em uma ilusão sem fim. Uma comadre minha, com a confiança dos anos, me disse um dia que o que acontecia com meu filho podia ser feitiçaria. Falou que em outros tempos tinha ouvido histórias de homens que ficavam cegos por uma mulher e que depois se descobria que lhes tinham dado algo para comer ou beber. Eu não acreditava nessas coisas, nem minha esposa. Pensávamos que eram apenas falatórios das pessoas, porque sempre há quem queira explicar problemas com essas ideias. Para nós não passava de um capricho da juventude, uma paixão ruim que algum dia iria passar. Mas tudo mudou quando um de meus trabalhadores chegou numa tarde em casa, com a notícia de que Pablo havia brigado com Jorge na frente da lanchonete. Diziam que vários tinham visto a briga e que o encontraram com o rosto inchado. A notícia me caiu como um balde de água fria, porque já não se tratava de rumores nem de desentendimentos, era uma briga direta. Não havia dúvida de que aquela discussão tinha sido por conta daquela moça. Levamos ele ao médico porque estava bastante machucado. Enquanto o atendia, minha esposa disse que ele não podia continuar daquele jeito, que estava colocando em risco não só a própria vida, mas a de todos nós. Lembrou a ele que já tinha um filho e que devia se concentrar nele, que essa era a sua verdadeira responsabilidade. Eu fiquei em silêncio porque sabia que ela tinha razão. No fundo, senti um nó no estômago porque compreendia que Pablo não iria ceder tão facilmente. O jeito como baixava o olhar, como evitava responder, deixava claro que não estava convencido. Com o passar dos meses, Frida começou a ir cada vez menos aonde nos morávamos. No começo ainda aparecia de vez em quando na quadra ou na loja, mas depois sua presença se tornou escassa. Isso começou a desesperar nosso filho, porque já não sabia nada dela e não recebia nenhuma explicação. Nós o víamos inquieto, andando de um lado para o outro pela casa ou saindo com a desculpa de ir até a plantação. Um dia ele tomou a decisão de ir diretamente até a fazenda da família dela. Não nos avisou, mas depois contou o que havia acontecido. Chegou com a ideia de encontrá-la e falar com ela, mas o que encontrou foi a verdade que ninguém queria lhe dizer. Ali mesmo soube que Frida tinha ido embora como namorada de Jorge. A notícia o atingiu como um golpe seco. Era algo que não queria ouvir, embora no fundo já suspeitasse. Nesse mesmo dia voltou com o olhar apagado e se trancou no quarto por horas. Quando saiu, estava chorando. Sentou-se com a mãe na cozinha e, entre soluços, confessou que Frida havia lhe dito que o amava e até que pensava em ir morar com ele, mas agora percebia que tudo tinha sido mentira. Minha esposa o ouviu em silêncio enquanto ele se desabafava. Eu estava ao lado e me doeu vê-lo assim, porque, embora tivesse tentado alertá-lo, um pai nunca quer ver os filhos sofrerem. Ele falava com raiva, dizendo que não entendia como pôde acreditar nela. Eu, pessoalmente, senti um alívio bom, sabe?
Doía vê-lo abatido, mas no fundo também pensava que o melhor era que aquele relacionamento terminasse de uma vez por todas. Não queria que ele continuasse se metendo em problemas com uma família tão conflituosa, nem que acabasse pior do que já estava. Nessa noite olhei para ele deitado na rede, com os olhos vermelhos. Pensei em tudo o que tinha acontecido desde que Frida apareceu em nossas vidas e em como tinha mudado a tranquilidade da casa. Minha esposa me disse em voz baixa que, ao menos agora, talvez tudo terminasse, que o importante era nosso filho entender que devia se concentrar em sua vida e em seu menino, não em uma ilusão que nunca existiu. Mas a mulher voltou, e voltou grávida. Uma tarde, Frida chegou à nossa casa, mas não veio sozinha. Foi Jorge quem a trouxe até a porta. Lembro que bateu forte, e quando saí, o vi com o rosto vermelho de raiva. Disse que aquela criança que ela esperava não era dele, que era de Pablo. Começou a gritar e a dizer coisas horríveis sobre a mulher, palavras que não quero repetir. Foi um escândalo tão grande que os vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo. Frida chorava muito, com o rosto coberto de maquiagem. Jorge a deixou ali conosco e foi embora em sua caminhonete sem olhar para trás. Naquele momento, tudo se tornou confuso, porque meu filho também estava presente e não sabia o que pensar. Embora estivesse surpreso, aceitava a possibilidade de que a criança fosse dele. No meio da confusão, a levou para um canto do terreno para conversar. A moça parecia irritada, como se não quisesse estar em nossa casa. Dizia que sua vida era com Jorge e que não queria ficar ali. Era algo contraditório, porque todos sabíamos que em outro tempo ela e Pablo pareciam se amar, mas agora o que demonstrava era rejeição. Para vocês pode parecer óbvio, mas só ali cheguei à conclusão de que aquela mulher só estava interessada no dinheiro de Jorge e em ter uma vida diferente. Não gostava de pensar assim, mas cada palavra que ela dizia confirmava isso. E mesmo assim, nosso filho, cego pela paixão, estava disposto a assumir a responsabilidade pelo bebê, ainda que não tivesse certeza de que fosse dele. Nessa noite tentamos conversar com ele. Dissemos que não podia assumir a responsabilidade por outra criança quando nem sequer sabia se era sua. Lembramos a ele que Frida tinha estado tanto com aquele homem quanto com ele, e que também não era absurdo pensar que pudesse ter estado com alguém mais. Não era que quiséssemos julgá-la, mas não podíamos permitir que nosso filho carregasse algo que não lhe correspondia. Apesar de tudo, a mulher ficou em casa. Os primeiros dias foram muito complicados. A moça parecia não se adaptar e reclamava até da comida que preparávamos. Quase não falava e, quando falava, era com um tom irritado, como se estivesse sempre zangada. Nem sequer nos dava muita atenção. E isso magoava principalmente minha esposa, porque ela estava acostumada a ser respeitada dentro de casa. Um dia ela não aguentou mais e falou com Pablo. Disse que aquela mulher era muito mal educada, que não mostrava respeito e que o único interesse dela era o dinheiro. Garantiu que Frida nunca estaria satisfeita com a vida simples que podíamos oferecer, que por isso vivia sempre irritada. Minha esposa era uma mulher forte, de modos duros quando necessário, e deixou claro para Pablo que aquela moça não traria nada de bom. Depois de vários dias de incômodo, de comentários pesados e de um tratamento frio com todos em casa, Frida decidiu voltar para a fazenda do pai. Para nós foi um alívio, porque a tensão se sentia em cada canto. Pablo ficou sério, quase se arrastou para que ela não fosse embora. Implorava para que ficasse, mas não conseguiu. Passou um mês e então começaram novamente os rumores na área. Diziam que Frida já estava de novo com Jorge em sua fazenda. Quando nosso filho soube, não suportou, saiu furioso e foi reclamar diretamente. Dizia que o filho que ela esperava era dele, que não podiam brincar com ele daquela maneira. Mas o estranho foi que agora Jorge parecia convencido do contrário, seguro de que aquela criança era dele.
A situação se tornou mais estranha do que nunca, porque cada um defendia sua própria versão com a mesma certeza. Os dias seguintes foram um tormento na terra. Uma tarde encontramos Pablo ao lado da estrada. Estava em péssimo estado, todo inchado, com marcas por todo o corpo. Levamos imediatamente ao posto, e ali nos contou que uma caminhonete havia parado na frente dele, que o tiraram à força da moto e o deixaram jogado como se nada. Aquele ataque já era demais. Eu mesmo fui com minha esposa buscar a família de Jorge para esclarecer a situação. Pensávamos que eles podiam colocar um fim em tudo aquilo. Fomos recebidos pelos pais dele, que já eram mais velhos do que nós. Eles diziam estar passando pelo mesmo. Contaram que o filho havia mudado desde que estava com Frida. Agora estava contra eles, já não lhes dava ouvidos em nada e que só tinha olhos para aquela mulher. Inclusive mencionaram que Jorge havia descuidado dos filhos que tinha de um casamento anterior, como se de repente já não se importasse mais. Voltamos para casa com um sentimento estranho. No caminho disse à minha esposa que tudo aquilo não era normal. Parecia que tanto Jorge quanto Pablo estavam perdendo a razão por causa daquela mulher. Não era coincidência que ambos estivessem arriscando até a própria família. Nessa noite, enquanto tentava dormir, pensei em cada advertência que nos tinham dado, nos rumores de bruxaria e nas coisas estranhas que tínhamos visto. E embora nunca tivesse acreditado nisso, pela primeira vez passou pela minha mente que talvez o que estava acontecendo não fosse coisa de simples destino nem de erros da juventude. Foi a partir desse momento que começamos a notar a verdadeira mudança nele. Como pais, nós o conhecíamos bem e sabíamos quando algo não estava certo. No início eram coisas pequenas, mas com os dias se tornaram impossíveis de ignorar. Dormia menos, passava as noites rolando na cama ou caminhando pela casa como uma alma penada. Acordava com o olhar perdido, os olhos irritados e olheiras que o faziam parecer doente. Perguntávamos se estava bem e ele sempre respondia rapidamente, sem nos olhar nos olhos. O que mais nos preocupava era que já não queria ver o próprio filho. Antes a criança era sua paixão. Bastava correr para abraçá-lo para que Pablo largasse tudo o que estava fazendo. Mas agora o menino se aproximava dele e ele o afastava com a mão, sem sequer virar o rosto para olhar. Aquilo partia o nosso coração porque nunca o havíamos visto rejeitá-lo. Era como se aquele laço tão forte que tinham tivesse se rompido de um dia para o outro. Quando perguntávamos no que ele passava o dia, dizia que estava trabalhando na horta. Mas eu mesmo fui verificar várias vezes, e o único que encontrei foi terreno vazio. Não havia marcas de trabalho, nenhuma ferramenta movida, nem rastros de que tivesse estado lá. Era como se desaparecesse. Não sabíamos para onde ia e isso nos gerava tristeza. As coisas ficaram mais estranhas quando ele começou a ouvir vozes. Mais de uma noite o vimos sair correndo para o quintal, olhando para a escuridão. Perguntava se alguém o havia chamado. Dizia que era a voz de Frida, chamando-o pelo nome de algum ponto entre as árvores ou atrás da cerca. Nós não ouvíamos nada, e olha que a noite estava silenciosa. Com o tempo começou a chegar tarde e embriagado. Nessas ocasiões contava que a tinha visto no caminho. Dizia que ela aparecia de repente alguns metros adiante e que ele tentava alcançá-la, mas que se desfazia como se fosse fumaça. Relatava isso com um olhar vidrado, como se de fato tivesse estado lá. Ouvi-lo nos enchia de um medo estranho, porque parecia não estar falando de uma lembrança, mas de uma visão que o perseguia cada vez mais. Minha esposa percebeu antes de mim. Uma noite, enquanto ele estava trancado em seu quarto, me disse que o via como se estivesse perdendo a razão. E desde então começou a rezar por ele todas as noites. Se ajoelhava diante de uma imagem do Sagrado Coração e pedia para que nosso filho recuperasse a paz, porque dizia que o via preso em algo que já não era normal. Havia momentos em que eu ficava acordado e ouvia seus passos arrastando-se pela casa à meia-noite,
Ouvia quando nosso filho abria a porta do quintal e saía para olhar a escuridão como se esperasse alguém. Uma noite, inclusive, o ouvi murmurar o nome de Frida. Foi doloroso quando percebermos que ele já nem sequer mostrava interesse por nós. Antes conversava comigo à mesa, ria com a mãe e nos pedia conselhos. Mas agora mal nos respondia, evitava o nosso olhar e só falava dela, ainda que Frida já nem lhe desse atenção. O mundo dele se reduziu a essa mulher, e quanto mais a mencionava, mais parecia afundar em uma escuridão da qual não sabíamos como tirá-lo. Não era um simples namoro, o que víamos em Pablo tinha algo a mais. Era como se alguém ou algo o estivesse consumindo pouco a pouco. E o pior era que só podíamos assistir enquanto ele nos escapava das mãos. Uma tarde recebemos uma visita inesperada. Era Dona Felícia, a mãe de Jorge. Chegou sozinha, com um semblante cansado e o olhar de quem já não sabe mais o que fazer. Pediu para entrar porque queria conversar com calma. A senhora começou dizendo que estava muito preocupada com seu filho. Contou que Jorge já não era o mesmo desde que Frida apareceu em sua vida, que tinha se tornado desconfiado até mesmo com eles, sua própria família. Dona Felícia nos confessou que em sua desesperança havia procurado alguém com dons. Disse isso baixando a voz, como se tivesse vergonha, mas estava certa de que era a única coisa que poderia ajudá-la. Essa mulher havia revelado algo que nos deixou confusos. Segundo a curandeira, Frida estava trabalhando com magia negra, não apenas com Jorge, mas também com Pablo. E era por isso que os dois estavam tão mal, como se estivessem presos no mesmo jogo. Ficamos quietos, porque mesmo que nunca tivéssemos acreditado nessas coisas, as palavras de Dona Felícia coincidiam demais com o que estávamos vivendo. Ela continuou falando e afirmou que o mais provável era que o filho que Frida esperava fosse realmente de Pablo, mas que ela estava usando isso como pretexto para tirar dinheiro dos dois. A curandeira a aconselhou a procurar ajuda o quanto antes, porque senão Jorge iria se afundar ainda mais. E foi então que Dona Felícia nos disse que nós também devíamos procurar alguém, porque era quase certo que nosso filho precisava de ajuda espiritual. O que mais me impactou foi o que disse no final. Afirmou com firmeza que não queria aquela mulher em sua família, que não ia permitir que se metesse mais em suas vidas. A descreveu como algo mau, como alguém que soube prender seu filho com um feitiço de amarração. Até aquele momento eu me recusava a acreditar que houvesse algo sombrio por trás de tudo. Porém, ouvir a mãe de Jorge repetir o mesmo que já outros nos haviam insinuado, me fez sentir que talvez estivéssemos diante de algo que não podíamos controlar. A senhora se levantou, nos deu a mão e antes de sair pediu que não deixássemos nosso filho sozinho. Disse que feitiços de amarração não se rompem com conselhos nem com advertências, que se não fizéssemos algo logo, Pablo poderia se perder para sempre. Quando fechamos a porta, minha esposa me olhou com os olhos cheios de medo. As coisas só pioraram. Minha esposa estava cada vez mais preocupada porque percebia que nosso filho estava ficando mais estranho com o passar dos dias. Já não era apenas cansaço, agora seu rosto parecia apagado, com a pele amarelada e os olhos fundos. Uma tarde, inclusive, ele desmaiou na cozinha. O encontramos caído no chão, sem forças, e ao despertar apenas disse que tinha uma dor muito forte no estômago, que não passava de jeito nenhum. Isso foi o que convenceu minha esposa a perguntar por ali se alguém conhecia uma pessoa com dons que pudesse nos ajudar. As pessoas logo deram nomes, porque em povoados sempre há quem diga conhecer esse tipo de pessoa. Mas o que também aconteceu foi que muitos começaram a querer saber de tudo, a perguntar por que buscávamos esse tipo de ajuda. Isso me incomodava, porque não queria que mais ninguém se metesse em nossas vidas. Não buscávamos fofocas nem compaixão. A única coisa que queríamos era ver nosso filho mais tranquilo e que deixasse de sofrer. Cada dia que passava era mais duro. Pablo praticamente estava ficando sem cabelo,
e tinha o hábito de andar de um lado a outro no quintal sem parar, como se não conseguisse ficar em paz. Não comia bem, e quando comia, reclamava que a comida não lhe caía bem. Já nem falava muito, apenas olhava para o chão, como se sua mente estivesse em outro lugar. Mas o que mais me assustava era que a casa também começou a parecer diferente. Sempre fui um homem saudável, sem problemas, mas comecei a sentir tonturas de repente. Não consigo explicar, mas era como um peso no corpo, um cansaço estranho que me obrigava a me sentar mesmo sem ter trabalhado tanto. Minha esposa também começou a sentir dores de cabeça cada vez mais fortes. Ela atribuía às preocupações, mas eu sabia que não era normal. Nossa casa parecia carregada, como se o próprio ar estivesse pesado. Finalmente decidimos dar ouvidos e fomos ao curandeiro que nos haviam recomendado. Não quero entrar em muitos detalhes, porque foi uma experiência que nos abalou demais. O homem nos assegurou que havia uma mulher esperando um filho do Pablo. Não mencionou nomes, mas todos sabíamos que se referia a Frida. Disse que essa mulher era muito interesseira e que não agia sozinha. Segundo ele, a mãe dela estava envolvida em tudo, ajudando com os trabalhos de bruxaria. Explicou que os pais de Frida queriam que ela ficasse com Jorge para tirar dinheiro dele e garantir sua vida junto daquela família. O senhor acrescentou que o trabalho feito contra Pablo tinha sido muito forte. Assegurou que já não estavam alimentando nem reforçando o feitiço, mas que as sequelas ainda o estavam adoecendo e enfraquecendo pouco a pouco. E isso explicava sua palidez, os desmaios e aquelas dores que não passavam com nada. Ao ouvir isso, minha esposa ficou muito nervosa. Ela não queria se envolver em coisas escuras nem em práticas que pudessem piorar a situação. Disse ao homem que não estava certa de continuar e que tinha medo de atrair algo pior. Mas ele explicou que não trabalhava com o mal, mas sim com magia branca, com orações e com anjos de Deus. Nos garantiu que a maneira como haviam amarrado nosso filho podia ser desfeita com o que ele fazia e que, com o tempo, Pablo poderia se recuperar. As palavras dele nos deram um pouco de calma. Não sei se foi pela maneira como disse, ou porque de fato precisávamos acreditar que havia uma saída, mas pela primeira vez em muito tempo sentimos que alguém estava nos dando uma resposta. Ao sair, minha esposa me confessou que ainda sentia medo, mas também reconhecia que não podíamos continuar vendo nosso filho se desfazer sem fazer nada. Naquela noite voltamos para casa com um ar diferente. Ainda havia incerteza, mas também uma pequena esperança de que Pablo pudesse voltar a ser o rapaz alegre que tínhamos conhecido. O que não contávamos era que tudo o que Frida estava fazendo iria se voltar contra ela, e muito pior. Durante os tratamentos que faziam em nosso filho, os dias se tornaram intermináveis. Ele não conseguia dormir bem, mal fechava os olhos e imediatamente dizia que sentia vontade de vomitar. Algumas noites ele ficava ardendo em febre, suando como se estivesse queimando, e outras vezes nós o víamos tremer de frio. Passou uma semana inteira assim, entre delírios, calafrios e tonturas que não o deixavam descansar. Nós o cuidávamos como podíamos, nos revezando na sala para vigiá-lo, enquanto o curandeiro fazia orações e rituais de limpeza. Mas o que mais me chamou a atenção foi que nosso neto também começou a adoecer. Pensei que fosse uma gripe das fortes, mas os sintomas eram diferentes. A mãe da criança nos disse que ele não parava de chorar, babava demais e parecia muito desesperado. Preocupados, o consultamos com o curandeiro e ele nos explicou que a energia negativa não só havia passado para minha esposa e para mim, mas também estava se transferindo para a criança. Era como uma corrente, algo que não parava. Por isso também tiveram que fazer limpezas espirituais no pequeno. A mãe do menino estava revoltada, dizia que tudo era culpa de Pablo, que se ele tivesse estado focado no filho, nada daquilo estaria acontecendo. Tive que reconhecer que até certo ponto eu compartilhava dessa forma de pensar,
mas também sabia que aquelas palavras não mudariam nada. O que tínhamos diante de nós já estava feito, e a única coisa que podíamos fazer era enfrentar. Foi um enorme desafio manter nosso filho tranquilo durante aqueles dias. Ele queria sair. Dizia que precisava de ar ou que tinha que ir até a horta, mas nós sabíamos muito bem que ele só estava procurando uma maneira de se encontrar com Frida. Escondíamos as chaves da moto e até o capacete para que ele não escapasse. Quando percebia, batia na mesa, gritava e andava de um lado para outro com desespero. A mãe dele se aproximava chorando, implorando para que não buscasse aquela mulher, para que não tornasse o problema ainda maior. Dizia que tudo o que havia acontecido já era prova suficiente de que não havia nada de bom nela, mas ele não escutava. Mas havia uma coisa que o acalmava. Quando eu ficava diante dele e começava a chorar, ele baixava a cabeça e parava de brigar. Era o único momento em que parecia recuperar um pouco de lucidez, como se percebesse a dor que nos estava causando. Foram dias pesados e cheios de angústia. Era um sofrimento constante, tanto para ele quanto para nós, porque não sabíamos mais o que fazer. As orações se repetiam dia e noite, e mesmo assim havia momentos em que eu pensava que íamos perdê-lo. Nunca havia sentido tanto medo em minha vida como naqueles dias, porque entendi que a luta não era apenas contra a doença do meu filho, mas contra algo mais sombrio que o tinha aprisionado. Quando parecia que as coisas começavam a melhorar um pouco, aconteceu algo que nos desestabilizou de novo. Numa tarde, Frida apareceu em casa, bateu a porta e com um tom frio disse que queria falar com meu filho. Por sorte, ele não estava naquele momento. Minha esposa e eu nos entreolhamos, e foi ela quem saiu primeiro. Disse a Frida que fosse embora, que não voltasse, que não a queríamos ali. Frida, com a mão sobre a barriga, dizia que não sairia sem falar com ele. Eu sentia que o ar se carregava só com a presença dela. Havia algo em seus olhos que não me agradava, como se não trouxesse paz. Embora estivesse grávida, minha esposa não teve medo. Entrou na cozinha, encheu um balde com água e saiu para jogar nela. Gritou que fosse embora, que era uma bruxa, que já sabíamos de tudo o que estava fazendo. Também lhe garantiu que todo o mal que estava tentando lançar iria se voltar contra ela. Lembro da força em sua voz, daquela valentia de mãe que não permite que ninguém toque no filho. Frida ficou imóvel por um instante, sem saber o que responder. Apenas nos olhou com raiva, depois se virou e caminhou com passo firme até desaparecer no fim da rua. Alguns dias depois ficamos sabendo de algo que nos trouxe um estranho alívio. Ela havia sido expulsa da casa de Jorge. Diziam que ele já não a queria e que não queria vê-la perto dele. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido, mas os rumores corriam rápido. O que mais se comentava era que aquela mulher era manipuladora e que sua família estava envolvida com trabalhos de magia negra. Quando ouvi isso, senti um alívio no peito. Não lhe desejava mal, mas queria que tudo aquilo acabasse de uma vez por todas. Eu não aguentava mais ver Pablo se consumindo, nem minha esposa chorando e rezando noite após noite. Naquele tempo, o curandeiro nos advertiu que a bruxaria poderia chegar ainda mais forte. Dizia que era natural, porque a mulher estava desesperada, mas que não nos preocupássemos, pois ele vinha trabalhando para nos proteger. Foi então que me aconteceu algo estranho dentro de casa. Ainda me lembro claramente, porque foi a primeira vez que senti na pele. Nessa noite havíamos terminado de jantar e fui ajeitar o galinheiro. Minha ideia era reforçar a cerca para que os cachorros não entrassem e perseguissem as galinhas, principalmente os pintinhos. Era um trabalho que muitas vezes parecia inútil, porque as galinhas adultas sempre encontravam um jeito de voar por cima, mas ao menos assim eu protegia os menores. Já eram quase 9 da noite, e na casa só as luzes de fora estavam acesas. Eu estava num canto do galinheiro pregando umas tábuas, quando senti claramente alguém se aproximando por trás. Não me assustei naquele momento,
porque pensei que fosse minha esposa que tinha saído para me chamar. Pelo canto do olho, cheguei a ver o que pareciam ser as botas e a calça de Pablo, por isso não dei muita importância. Continuei no meu trabalho, ajustando a madeira, mas de repente o senti em cima de mim e nem me deixou levantar o rosto. O que senti foi um empurrão forte, tão bruto, que me jogou de lado contra a terra. Quando levantei a cabeça, vi algo que me travou ali mesmo. Diante de mim estava a silhueta de um homem, mas sem rosto. Era apenas uma sombra escura, do tamanho de um adulto, parada a poucos passos de mim. Mal tive tempo de entender o que via, porque em um segundo aquela figura avançou contra mim, como um cão que se atira para atacar. Por instinto, levantei as mãos para cobrir o rosto, esperando o impacto ou o peso de alguém sobre mim, mas nada aconteceu. Senti apenas o ar frio roçando minha pele, e quando abri os olhos não havia ninguém. O galinheiro estava vazio, sem passos, sem voz e sem movimento algum. Levantei-me com as pernas tremendo, com o coração na garganta, e sem pensar corri para dentro de casa. Ao entrar, vi minha esposa na cozinha, lavando a louça. Assim que me viu, notou meu semblante alterado e me perguntou o que tinha acontecido. A primeira coisa que fiz foi perguntar por Pablo. Ela respondeu que ele estava descansando no quarto e que não saía de lá fazia um bom tempo. Isso me deixou ainda mais desconcertado, porque eu jurava tê-lo visto lá fora. Contei a ela o que havia visto, como aquela coisa me empurrou e se lançou sobre mim. Confessei o quanto estava nervoso, com o corpo ainda tremendo. O pior veio para Frida, porque tudo se voltou contra ela e o povo inteiro foi testemunha de quanto sofreu. Não demorou para que começassem a comentar o que estava acontecendo com ela. Jorge já estava farto de que ela o procurasse. Diziam que certa tarde, diante de vários homens, ele gritou que se ela continuasse a importuná-lo, mandaria sua gente para que ela e sua família se acalmassem de uma vez por todas. A partir daí, a relação entre eles se quebrou completamente. Frida também tentou se aproximar novamente de Pablo, mas felizmente ele não caiu mais em suas chantagens. Ela o procurava na praça, até mesmo na quadra, e chegava a gritar diante de todos que ele tinha que assumir seu filho. Dizia que ele a tinha deixado grávida e não queria assumir responsabilidade. Pablo se mantinha firme, a deixava falar, mas não respondia. Nós sempre o aconselhávamos de que o melhor era ignorá-la, que não se deixasse arrastar novamente para os jogos dela. Já todo o povoado sabia o quanto ela era manipuladora e, ao vê-la tão acuada, percebiam que já não sabia o que inventar para chamar atenção. Os rumores corriam rápido e, embora cada um tivesse sua versão, todos concordavam que a vida dela havia se tornado um tormento. A primeira coisa que abalou a família dela foi quando perdeu o bebê. Estava com 6 meses de gravidez e foi internada ali mesmo. Depois a levaram para o município, mas não conseguiram salvá-lo. A notícia se espalhou em questão de horas e, embora alguns mostrassem compaixão, a maioria dizia que era o destino cobrando o que ela havia semeado. Nenhum de nós foi visitá-la. Não o fizemos porque não sabíamos se aquela criança carregava os genes de Pablo ou não. Embora eu deva confessar que sim, foi doloroso, porque nosso filho queria estar presente. Ele, em seu coração, sentia que era dele, que devia acompanhá-la naquele momento tão duro. Mas entre a mãe e eu o convencemos de que não. Lembramos a ele de tudo de ruim que aquela mulher havia feito, de como o havia usado, de como tinha colocado em risco a vida dele e até a de seu próprio filho. Claro que o povo não perdoava. Por lá se dizia de tudo. Alguns garantiam que Pablo não havia assumido a responsabilidade. Outros falavam de Jorge, de como ele tinha se livrado dela. E muitos mais diziam que Frida estava pagando as consequências de seus atos. Eu, da minha parte, não queria ouvir nada disso. Só queria que tudo terminasse, que não houvesse mais brigas nem mais sofrimento.
Em silêncio eu lembrava as palavras do curandeiro. Tudo o que ela fez vai se voltar contra ela, porque assim determina a natureza. E embora eu não desejasse o mal dela, entendia que essa regra era inevitável. Que a única coisa que podíamos fazer era cuidar da nossa família e não olhar para trás. Como se tudo o que já havia acontecido não fosse suficiente, uma semana depois de Frida perder o bebê, chegou outra notícia ainda mais forte. O pai dela apareceu sem vida no pomar, caído de bruços. Alguns disseram que foi um infarto, outros garantiam que ele havia se intoxicado com veneno. A verdade é que ninguém soube ao certo, mas para nós aquilo já era coincidência demais. Assim que a notícia se espalhou, o caos não demorou a se desencadear. A mãe de Frida, acompanhada da mesma moça, apareceu em nossa casa. Vieram alteradas, gritando, acusando-nos de bruxaria. Apontavam sobretudo para Pablo, dizendo que ele era o culpado por tudo de ruim que estava acontecendo com a família delas. Lembro bem desse dia. Minha esposa estava lavando roupa no quintal quando ouviu os gritos. Ela saiu com o rosto vermelho e foi a primeira a enfrentá-las. Perdeu toda a paciência que costumava ter e começou a gritar com uma força que até me surpreendeu. Gritava que as bruxas e aproveitadoras eram elas, que haviam usado a própria filha para arrancar dinheiro e destruir famílias. Disse-lhes que não se atrevessem a pôr um pé em nossa casa porque não iria suportar. O mais forte foi quando pegou umas pedras do chão e as atirou nelas, obrigando-as a sair. A voz da minha esposa ecoava em toda a vizinhança. Gritava tão alto que não houve vizinho que não se aproximasse para ver o escândalo. Pablo, ao ouvir os gritos, saiu ao quintal e também nos defendeu. Com o rosto cansado, mas decidido, disse a elas que já estava farto, que o deixassem em paz, que não queria saber mais nada delas. Foi então que a mãe de Frida nos lançou palavras que até hoje me deixam espantado. Gritou que cuidássemos do nosso neto, porque tudo de ruim que estávamos fazendo à família dela iria se voltar contra nós. Não disse como ameaça, mas como sentença. Uma comadre nossa, que foi testemunha de tudo, depois nos contou. Disse que aquelas mulheres não só tinham feito escândalo em nossa casa, mas também haviam ido atrás dos pais de Jorge com a mesma desculpa, acusando-os de estarem por trás da tragédia da família delas. Nossa comadre garantiu que a família de Jorge não tinha coração mole, que se continuassem incomodando, ele mesmo tomaria providências. Para nós, a verdade é que já não importava o que dissessem de um lado ou de outro. A única coisa que queríamos era nos proteger e deixar todo aquele problema no passado. Não buscávamos brigas nem vingança, só queríamos paz. Mas as palavras da mãe de Frida sobre nosso neto não paravam de ecoar na minha cabeça. Por isso decidimos voltar ao curandeiro e pedir que desse uma proteção especial ao menino. Ele nos ouviu e depois garantiu que aquelas mulheres já estavam dando seus últimos suspiros. Disse que as ameaças eram apenas isso, gritos de desespero, que na realidade já não podiam nos fazer mal. Explicou que a força que haviam usado para manipular meu filho tinha se enfraquecido e que, embora ainda restassem sequelas, o pior já havia passado. Garantiu que eram inofensivas e que nosso neto estaria protegido. O que finalmente fez aquelas mulheres irem embora da região foi o que aconteceu com a casa delas. Numa noite, de repente, a casa pegou fogo. No começo, muitos pensaram que tinha sido acidente, mas ninguém acreditava de verdade que aquilo fosse casualidade. Corria o boato de que a família de Jorge havia mandado alguém para cuidar do assunto, que só queriam assustá-las para que entendessem de uma vez por todas que já não eram bem-vindas. O fogo se espalhou rápido. O pessoal dos ranchos vizinhos contava que dava para ver de longe, que as chamas iluminavam o pomar e se refletiam nas árvores. Várias pessoas correram para ajudar, mas quando chegaram, a casa já estava quase destruída. Dizem que Frida saiu primeiro tentando resgatar roupas, cobertores e o que pudesse. Gritava e tossia entre a fumaça, desesperada,
com as mãos pretas de fuligem. A que mais sofreu foi a mãe dela. Saiu chorando como nunca, com um grito tão horrível que o povo ainda lembra. Arrancava os cabelos, batia nas paredes com as mãos e suplicava ajuda enquanto via sua casa virar cinzas. Tentava entrar para salvar suas panelas, seus quadros e as poucas coisas de valor que guardava, mas os vizinhos tiveram que contê-la. O fogo estava muito forte e mal conseguiam se aproximar. Alguns homens dos ranchos próximos tentaram jogar baldes de água, mas era inútil. Cada vez que achavam que conseguiam apagar uma parte, outra se acendia maior ainda. As galinhas corriam desesperadas pelo terreiro, algumas presas nas chamas, o que tornava o choro da mãe de Frida ainda mais dilacerante. Ela gritava que era a casa que havia construído com o marido. O fogo não perdoou nada, e tudo o que havia dentro foi reduzido a cinzas. Quando finalmente as chamas cessaram, o que restou foi um monte de ferros retorcidos e paredes enegrecidas que já não serviam para nada. As duas saíram com queimaduras, mas leves. O certo é que depois desse acontecimento não tiveram mais opção. Ficaram marcadas pela desgraça, pela vergonha e pela rejeição. Poucos dias depois foram embora da região, deixando para trás as cinzas do que um dia foi sua vida. Para nós, aquilo foi um alívio. Entendíamos que com a partida delas, finalmente poderia terminar aquele tormento que tanto havia marcado nossa família. Já se passaram 5 anos desde tudo isso, e graças a Deus posso dizer que as coisas se acalmaram. Pablo, pouco a pouco, foi recuperando a vida, embora ainda carregasse a sombra do que viveu. Com o tempo começou a se concentrar mais no filho e a passar tempo com ele. Sei que no íntimo ainda carrega culpa, porque em várias ocasiões me confessou que sentia que tudo havia sido responsabilidade dele. Que por confiar demais deixou tudo sair do controle. Mas também aprendeu. Com esforço entendeu que nem todas as pessoas chegam com boas intenções, que nem todo carinho é verdadeiro. Hoje o vejo mais maduro, com outro olhar. Há 2 anos ele tem uma namorada que é uma moça tranquila. Ela se dá bem com o filho dele e conosco, embora eu sempre lembre a ele a mesma coisa. Que se cuide, que a confiança se conquista pouco a pouco e que não repita os erros do passado. Ele apenas sorri, como se entendesse que aquelas palavras são mais que um conselho, são um lembrete de tudo o que passamos. Da minha parte, me sinto em paz. Quero pedir que se cuidem e que aproveitem o tempo com as pessoas que amam. Vivam a vida da melhor forma que puderem. Sejamos felizes e, acima de tudo, compartilhemos o que temos. Sempre há momentos escuros em nossas vidas, mas tenho certeza de que tudo vai passar.